Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos nos aproximarmos muito, mas muito perto da formação da psicologia em ciência. E também já vamos desconstruir alguns preconceitos, algumas confusões em relação sobre a atuação do psicólogo que existem no senso comum e existem também em relação a alguns posicionamentos, algumas visões que alguns profissionais, inclusive profissionais da saúde, possuem. No entanto, a gente não precisa ser rude com essas pessoas, até porque nós que somos estudantes e muitas vezes já estamos formados também, alguns que já estão formados, às vezes a gente fica confuso. Então, não é com grosseria que a gente elimina o preconceito, não é com grosseria que a gente desconstrói visões equivocadas. Estamos aqui adquirindo conhecimentos para nos tornarmos profissionais com qualidades, profissionais com educação em todos os sentidos. Então, e hoje também vamos falar sobre a psicofísica e a influência que a fisiologia tem nessa caminhada. Agora, sem mais enrolação, e bora para o vídeo de hoje. Ao longo da nossa caminhada como futuro ou até mesmo como já profissionais da psicologia, encontraremos vários desafios e um deles é em relação à nossa atuação. Por exemplo, alguns profissionais da saúde, em frente a alguns desafios, alguns problemas psicológicos e alguns pacientes, eles podem sugerir o quê? Que o paciente vá à igreja, que faça alguma caminhada, enfim, qualquer outra sugestão, menos reconhecer a importância da intervenção da psicologia. Por isso que é importante nós termos a clareza da importância da nossa atuação e percebermos também e entendermos que a psicologia não é uma extensão da medicina e nem da teologia. Os primeiros investigadores científicos da psicologia notaram isso também. E notaram o limite do campo da medicina e observaram que a psicologia seria uma ciência que iria mais além, buscar um outro campo de conhecimento e de atuação. E deixa eu só falar, você vai conseguir identificar esse campo de atuação ao longo desse vídeo hoje também. Helmholtz, ele foi um cientista e as suas pesquisas teve influência na física, fisiologia e psicologia. Ele usava como princípio 3 correntes: mecanicismo, reducionismo e determinismo. Essas 3 correntes a gente já falou aqui no canal, vou deixar no card para vocês. Para ele, os órgãos do sentido funcionavam como uma máquina. E ele foi o primeiro a realizar uma medição empírica de uma transmissão neuronal através de um experimento com a perna de um sapo. O objetivo dele era medir a reação de um músculo a um estímulo de um neurônio. Ele decidiu também aplicar esses testes em humanos. No entanto, não deu muito certo e fez com que ele desistisse de aplicar esses outros testes em humanos. E falando em estímulo, vamos entender o que é? E eu já vou aproveitar e introduzir uma outra palavrinha aqui que vai ser chave para a nossa compreensão do vídeo de hoje: sensação. Mas antes, vamos entender o que é estímulo. Estímulo é qualquer coisa do mundo externo que provoque uma reação ao corpo, despertando o processo perceptivo. Já a sensação, a grosso modo, é a forma como o corpo transforma e transmite o estímulo externo em informação interna percebida. Na visão mecanicista, na visão mecanicista, acreditava-se o quê? Que os órgãos dos sentidos conseguia reproduzir para o mundo externo
com pontualidade para o mundo interior, as coisas, as visões e assim por diante. No entanto, ao longo do tempo, eles perceberam que não é bem assim. E aquilo que a gente percebe não é exatamente igual ao mundo externo. Vamos ao exemplo para clarear a mente? Então vamos lá. Esses dias eu quase que joguei, eu fui pegar uma panela aqui em casa e eu quase que joguei ela no chão. Veio a minha mãe e pegou a panela tranquilamente e até disse para mim: deixe de frescura, menina, para com isso. O que a gente consegue observar nessa situação? Como é que pode a mesma situação, a mesma panela ser interpretada e percebida de maneiras diferentes? Para mim, a panela estava muito quente. Para minha mãe, ela não estava quente. Com isso, a gente consegue observar que nós temos percepções diferentes em relação àquilo que acontece no mundo lá fora. E agora eu consigo apresentar para vocês o campo de atuação da psicologia. O princípio da subjetividade do sujeito, aquilo que se trata do sujeito e as particularidades desse sujeito. Agora vamos falar da psicofísica? Então, vamos falar de Fechner. Fechner e Helmholtz foi considerado dois profissionais assim que auxiliou no contexto para o surgimento da psicologia experimental. Fechner, ele buscava pesquisar o ponto exato entre o físico e o psíquico. Por isso que é dado o nome dessa tendência da época, psicofísica. O pensamento de Fechner e a psicofísica trazem uma marcação assim bastante para psicologia e para a ciência em geral. E como já estudamos aqui alguns filósofos e os seus pensamentos, eles debatiam muito em relação ao conhecimento, daquele que alguns acreditavam que o conhecimento vinha de dentro para fora, como Descartes, o carinha que a gente estudou semana passada, vou deixar aqui no card para vocês, e aqueles que acreditavam que o conhecimento vinha da observação, da experiência. E eis que surge a psicofísica, definindo um local onde esses dois pensamentos, essas duas possibilidades se confrontam. Entre as conclusões científicas e filosóficas que Fechner teve, basicamente que a sua observação foi que aquilo que acontece, a observação que acontece no corpo físico e o que acontece no psíquico, a mente, são duas formas diferentes de interpretar a mesma situação. E esse pensamento, essa observação foi conceituada da seguinte maneira: paralelismo psicofísico, ou seja, aquilo que acontece no corpo paralelamente acontece na mente. Aquilo que acontece na mente paralelamente acontece no corpo também. Conteúdo louco, né? Desenvolvendo? Bom, desenvolvendo, esse foi o vídeo de hoje. Hoje falamos um pouco sobre a psicofísica e a fisiologia e a influência que ela teve na caminhada percorrida pela psicologia até virar ciência. Ainda tem mais alguns passos que vamos dar ainda. E, gente, eu quero... e também falamos de Fechner e Helmholtz, dois carinhas, assim, muito importantes, que teve grande importância em algumas áreas das ciências e na psicologia. E, gente, outra observação que eu gostaria de fazer também é que se de repente eu tenha falado alguma coisa que não faz muito sentido, tenha dado alguns deslizes, fiquem à vontade para fazerem suas ressalvas aqui nos comentários. Como eu sempre falo, eu tô indo para o meu segundo semestre de psicologia, então pode ser que eu cometa alguns deslizes e assim por diante, mas eu sempre pesquiso assim, bastante antes de trazer o conhecimento aqui para vocês. Mas somos de psicologia, eu espero que eu tenha compreensão de vocês. Somos humanos, né? A gente erra. Bom, gente, eu espero que tenha contribuído o vídeo de hoje. Também peço desculpa porque a luz está ficando fraca, os barulhos externos eles estão correndo. E ao longo do vídeo, bem no finalzinho, eu acho que vocês observaram uma mãozinha que apareceu nesse lado aqui.
Essa mãozinha, sempre quando eu tô gravando, ela gosta de ficar no meu lado. Às vezes a gente tem alguns conflitos ou outro, porque eu preciso de silêncio e concentração, mas no fim, dá tudo certo. E essa mãozinha, ela quer vir aparecer aqui, dar um tchauzinho junto comigo. Ela já apareceu em alguns vídeos, tá? Se vocês quiserem que ela volte mais vezes aqui, deixa aí nos comentários, volte mais vezes, mãozinha. Vem cá. Gente, vai, Lu. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vai ficar muito, muito alegre. Tá. Gente, um beijo da Franciele Silva, um beijo da Luana Silva. Do mais. Fiquem com Deus. Tchau. Fique com Deus.